abençoe muitíssimo. Obrigado por estar aqui mais uma vez, poder pregar e falar do amor de Deus. A pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: você valoriza a palavra de Deus? O quanto você ama essa palavra e o quanto você acredita que ela é poderosa para poder transformar a sua vida? O primeiro versículo da Bíblia que se encontra em Gênesis, capítulo de número 1, versículo número 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era Deus, depois veio os céus e a terra. No princípio era um Deus todo-poderoso. E esse Deus todo-poderoso, ele cria os céus e a terra através da sua palavra. Olha que coisa interessante. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criar no original hebraico significa bara, que significa que não tinha nem matéria nem substância. Fiz uma anotação aqui, Significa que em nenhum momento específico Deus criou a matéria e a substância que antes não existia. Tudo que existe hoje tem que haver matéria e substância. Por exemplo, se na sua casa hoje você tem um móvel de madeira, existiu uma árvore. Se uma obra precisa de ferragem para sustentar uma casa, existiu o minério de ferro. E antes de tudo isso, existia Deus, que criou tudo. Aí o texto bíblico, em Gênesis capítulo 1, ele começa a dar seguimento falando a respeito das obras de Deus. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim: E disse Deus, haja expansão. No versículo 9, no capítulo 1, diz: E disse Deus, ajunte-se as águas. Versículo 11, e disse Deus, produz a terra erva. Versículo de número 14, e disse Deus. Versículo de número 20, e disse Deus. Versículo de número 24, e disse Deus. Versículo de número 26, e disse Deus, façamos o homem. Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. E Deus agora deixa a palavra, a Bíblia, para nossa vida, para nos abençoar. E a Bíblia, ela contém promessas. Olha o que o texto bíblico diz em Números, capítulo de número 23 e versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falaria e deixaria de agir? Acaso promete e deixe de cumprir? Então, está falando sobre o caráter de Deus, que ele dá a sua palavra e ele não deixa de agir e não deixa de mentir. Tem um versículo muito tremendo que fala a respeito de promessas no Novo Testamento. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 20, que diz assim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim e por ele amém, para a glória de Deus por nós. Todas as promessas de Deus têm um sim. A pergunta é, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e ela contém promessas. E a pergunta é, por que eu não recebo as promessas de Deus na minha vida? Você já parou para pensar nisso? Porque nós vivemos muitas vezes longe daquilo que Deus estabeleceu através da palavra, essa palavra criadora que eu mostrei em Gênesis, essa palavra poderosa que Deus deixou como manual para o cristão, mas não conseguimos desenvolver na nossa vida. Bom, eu coloquei algumas coisas aqui, eu gostaria de compartilhar. E se Deus falar no teu coração, amém. Se não falar, amém também. Mas vamos lá, Deus é bom e eu sei que Ele vai falar no teu coração, porque a palavra de Deus é poderosa e ela está aqui para mudar a sua vida, mudar a sua história. Bom, a primeira coisa que me veio na cabeça, porque a maioria dos cristãos não recebe as promessas de Deus, é porque ouvimos todo mundo, mas não ouvimos a Deus. Ouvimos todo mundo, mas não ouvimos a Deus, não queremos ouvir a Deus. Mas como assim? Ouvimos os pastores, ouvimos os coaches, ouvimos as mulheres de oração, mas não desenvolvemos uma espiritualidade de buscar, de meditar, de se aprofundar na palavra, de desenvolver uma vida com Deus, íntima com Deus, e terceirizamos muitas vezes a voz de Deus através de outras pessoas. Eu acredito piamente que existem pessoas que são direcionadas pelo Espírito Santo, senão não haveria pregadores. Mas essas pessoas têm que ensinar, não ditar para nós o que nós devemos fazer. Essas pessoas têm que desenvolver em nós a capacidade, o desejo, através da palavra de Deus, de buscarmos, de chegarmos em casa, fechar a porta do nosso quarto, buscar a Deus em secreto, em oração, na leitura da palavra e desenvolver o contato de ouvir Deus falando. Então a primeira coisa é que ouvimos todo mundo, mas não ouvimos Deus falar conosco. Por quê? Porque não temos intimidade com essa palavra. A segunda coisa
que eu vejo, porque não recebemos promessas de Deus, essa palavra poderosa que está para a nossa vida, é que não sabemos o que nós temos direito. Bom, se eu não leio, se eu não busco, ainda que eu tenha todos os direitos, mas eu não sei o direito que eu tenho, eu nunca vou acessar esse lugar. Porque somente aquele que lê, que pesquisa, que se aprofunda, que medita, que desenvolve comunhão com Deus, Deus ele se revela através da sua palavra, que é uma palavra simples, e mostra o que você tem direito. Você tem direito à promessa de cura, você tem direito à manifestação de Deus nas finanças, você tem direito a dons espirituais, a fruto do Espírito, por sinais da vinda de Cristo. Tem gente que não sabe os sinais da vinda de Cristo. E nós estamos esperando Cristo vir buscar a igreja. Você tem direito a um manuseio da fé. A Bíblia fala assim, Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Deus deu uma medida de fé para cada um e ela é crescente. Mas desde o momento que eu não desenvolvo aquilo que Deus estabeleceu na palavra, para mim, ela não cresce. E é capaz de ela ficar mirrando, porque eu não tenho conhecimento de Deus, de como Ele age na minha vida e o que Ele quer fazer na minha vida. Então as lutas vêm, as provas vêm, as dificuldades vêm, mas eu não tenho qualquer tipo de estratégia da parte de Deus, através da sua palavra, para poder combater ou lidar com isso. Então, voltando à questão das promessas de cura, de finanças, de dons, de fruto do Espírito, sinais da vida de Cristo, de um acrescentar da fé. Bom, se eu não tenho esse conhecimento, eu não consigo acessar isso. A terceira coisa que eu vejo, porque não, de forma que nós não conseguimos receber as promessas de Deus, que está contido na palavra, que é a palavra de Deus poderosa, a terceira coisa é a seguinte, que não reivindicamos em oração o que é nosso. Isso é muito interessante, irmão. Nós não reivindicamos em oração aquilo que é nosso. Deixa eu falar para você o que significa reivindicar. A ação de tratar, de tentar adquirir algo que está na posse de outro. Vou repetir. A ação de tentar reivindicar algo que está na posse de outro. Bom, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, a cura, as bênçãos financeiras que tem dentro da palavra de Deus, estude sobre isso, os dons espirituais, o fruto do Espírito, uma fé que ela vem ser crescente, tudo isso e outras promessas, que existem milhares de promessas para a nossa vida, uma mente sã, a alegria do Espírito Santo de Deus, enfim, são muitas promessas. Joga no Google aí, procura aí, bota aí, promessas de Deus na Bíblia, vai ter milhares de promessas. Tudo isso, muitas vezes, está no campo das batalhas. Jesus, ele conquistou tudo isso na cruz do Calvário, só que esqueceram de dizer para você, para a igreja, que existe um adversário. Um adversário que vai estar sempre lutando para que isso não venha acontecer. Para que você venha ser uma pessoa infrutífera. Infrutífera nas finanças, infrutífera nos seus dons, infrutífera na sua casa, com sua família, com seu filho, no trabalho. Aonde ele poder te minar e trazer uma guerra espiritual a ponto de ele não aparecer, mas travar tudo o que diz respeito das bênçãos de Deus para você, ele vai fazer. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir, meu amado e minha amada. E ele não está feliz quando você levanta a mão para Jesus e começa a praticar a palavra de Deus. Ele vai fazer de tudo para que você não tenha conhecimento desse livro, para que você não venha saber os direitos que você tem e os poderes que você tem. Você tem poder de pisar em toda a fortaleza do mal, você tem poder de interceder pelos enfermos e curar os enfermos, você tem poder de, quando você dizima e oferta, as janelas do céu se abrem para você e o devorador ele é repreendido e as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida. E você tem um poder poderoso que o seu nome está escrito no livro da vida. E se você morrer, e se Jesus vir buscar a igreja, você vai para o céu. Isso é o mais importante. Mas enquanto Jesus não veio buscar o seu povo e você está aqui, há uma unção, há uma graça sobre a sua vida. Há um Espírito Santo de Deus que está dentro da palavra de Deus, que ele quer se revelar para você quando você busca a palavra de Deus, para te dar todas as ferramentas necessárias para que você possa caminhar triunfante em vitória, dando um bom testemunho aqui na terra.
Então, por isso que você deve buscar na palavra de Deus. Tem entendimento que essa única palavra que vai fazer você é ser vitorioso e vitoriosa. Você não deve ficar bebendo em fontes que estão secando por aí. Venha para direto da fonte, que é a palavra de Deus. Busque, entre no seu quarto, lute em oração, reivindique, sabe dos teus direitos, coloque o diabo no lugar dele, porque Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele quer te dar um testemunho muito grande, mas se você não sabe lidar com a palavra de Deus, não busca, a sua vida vai ser vazia, mirrada, e você vai ser uma pessoa extremamente frustrada. Receba essa palavra em nome de Jesus e saia tome posicionamento e saia desse lugar onde você está parado, esse lugar onde você está frio espiritualmente, e busque as promessas de Deus para a tua vida, porque Deus verdadeiramente, ele quer te abençoar. Que Deus lhe abençoe tremendamente com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus lhe enche através da palavra e te dê a palavra rema, a palavra que vai te direcionar para a vitória, e que Deus prospere a sua família, seus negócios, e que se você estiver doente, acredite, a palavra de Deus é a palavra que cura. Tome posse da palavra e coloque o diabo no lugar dele, porque tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é direito seu, é direito nosso. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, faz esse negócio aí de like, no sininho, inscreva-se no canal, mande para outras pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ou para aquele cristão que está na igreja, mas não pega nem a Bíblia para ler nem para meditar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.